Olá, eu sou Natália Carvalho, tá nascendo mais um GP1 Podcast, mais um episódio e hoje a gente recebe ela, delegada Ana Melka, que é candidata a deputada federal pelo MDB, tem quase 2 décadas de atuação na Polícia Civil do Piauí, vários projetos à frente da segurança pública, principalmente no enfrentamento aí do combate à violência contra as mulheres. Hoje a gente vai falar de carreira, trajetória, projetos e desse novo momento dela também na política. Delegada, seja muito bem-vinda aqui ao GP1 Podcast. Um prazer ter essa conversa com você novamente. Obrigada, eu que agradeço sempre o convite e a oportunidade da gente discutir sobre pautas tão importantes, né? Maravilha. Muito se fala da delegada Ana Melka como delegada, agora também como candidata, mas tudo teve um início, né, delegada? Sim, com Como é que foi certeza. essa trajetória, assim, antes de ser delegada, quem que é a Ana Melka? Como que é a rotina da Ana Melka? Como é que você se tornou essa mulher que você é hoje? E eu sempre falo que a maior dificuldade que eu tenho sempre quando eu falo, né, dessa minha vivência e quando a gente fala de si próprio, né? Porque essa definição às vezes é mais complexa. Quem tá de fora consegue ter um olhar assim mais às vezes mais apurado de quem é você, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito família, uma jovem que não saía muito de casa, eu era muito mesmo assim de ficar ali, dedicada aos estudos. Eu não sei se porque, durante a minha criação meus pais falavam muito isso e eu acho que eu internalizei demais, né, essa questão de que os estudos é que iam virar a chave da vida e tudo. E eu via a dedicação deles também, né. Eu costumo sempre colocar a minha mãe como exemplo, porque assim, meu pai já era formado, já tinha carreira concursada, ele já era da CEPLAN, já era concursado, tinha carreira dele e tudo. Quando eu me entendi por gente, minha mãe não. Minha mãe, ela deu uma parada ali, ela deu um intervalo ali para criar a gente. Aí quando ela viu que a gente já estava naquela fase um pouquinho mais independente, ela retomou os estudos, porque ela me teve muito jovem, né? Em média, ela acho que ela engravidou aos 17 e me teve aos 18. Foi mais ou menos porque ela faz aniversário em julho, né? Eu nasci em agosto. Então, assim, muito jovem, e ela suspendeu os estudos e muitas vezes, muitas mulheres, quando acontece esse episódio na vida, né, da gravidez, dos filhos, um vindo atrás do outro, a diferença minha e da minha irmã, por exemplo, são 11 meses, né, Nossa! eles realmente aceleraram o processo ali na maternidade. Então, assim, ela teve os 3 ali muito próximos um do outro, então ela deu uma estacionada nessa vida dela, educacional, mas o que me surpreendeu e que para mim foi um exemplo, né, de vida e que realmente internalizou muito na minha vida, foi que ela retomou os estudos, quando ela viu que a gente já estava um pouco mais madura ali, que dava para ela se ausentar mais de casa. Ela fez 2 cursos superiores, se pós-graduou Olha e só. assim, isso para mim, principalmente a gente vendo toda essa evolução, né, do processo da mulher ocupando os espaços públicos, que é uma coisa que não é de agora, né. Quando eu falo às vezes nas palestras assim, ó, vocês já imaginam, já pararam para imaginar que há apenas 50 anos a mulher, tinha o direito de ter um cartão de crédito, que antes disso não era possível a mulher ter cartão de crédito? 50 anos é ontem, né, ontem. Então assim, todo esse processo, de se inserir no mercado, eh, no mercado de trabalho, nos espaços públicos, a qualificação profissional, é uma coisa que é muito recente. Sim. Há uns anos atrás a mulher podia ter só ali a alfabetização praticamente, o ensino fundamental, mas ela não chegava, a ter a possibilidade ou às vezes até o ensino médio, se alfabetizava, né, e terminava o período de escola, mas não podia fazer curso superior. E isso foi uma coisa que foi sendo conquistas, garantidas por esses movimentos feministas. E aí eu vejo minha mãe numa realidade, né, que é ainda cheia de preconceito, porque a gente ainda vive, a gente sabe que é uma realidade muito estrutural, precisa de muito tempo ainda para mudar todos os paradigmas que a gente sonha que sejam mudados. E eu vejo essa mulher buscando essa qualificação profissional, autonomia financeira, e isso para mim foi um exemplo. Mais do que se falar, né, mais do que a fala deles de que a educação era importante, o exemplo
é o que arrasta, né. Então, eu vivenciei isso na minha casa, né. A sua mãe Ah, também era da área da segurança pública? Você tinha alguma não, referência? Como é que começou essa ninguém, história? ninguém. Na realidade, meu pai fala que uma vez, em uma incursão policial numa casa vizinha que, estava abandonada e aí foi invadida, uns policiais chegaram lá para fazer essa incursão policial, e aí como a gente era vizinho dessa casa, eles perguntaram, né, pediram informação e tudo, se a gente tinha né, se eles tinham ouvido algum barulho, sabiam de alguma coisa, tinham visto alguém, enfim. E meu pai disse que eu falei assim: "Deixa eu pedir o autógrafo para ele", eu assim, super admirando a carreira policial. Aí eu Olha disse: só. acho que isso nasceu na infância". Mas eu não cresci pensando nessa possibilidade, por incrível que pareça. Só na carreira mesmo, durante o estudo, da faculdade, De né, de direito primeiro, direito, né? teve aquela paixão pelo direito penal, que todo mundo sabe, eu sempre declarei esse amor pelo direito penal, que era muito forte, sempre foi. E, eu sabia que eu ia querer uma carreira que eu ia seguir nessa área. Mesmo que, por exemplo, eu seguisse por outras carreiras jurídicas, mas que me oportunizassem atuar especificamente nesse cenário, né. Mas delegado de polícia é isso, né, é o direito penal, é o suco do direito penal, do processo penal. Eu digo processo penal, às vezes a pessoa pode dizer: "Ah, não, mas você atua na fase pré-processual". Mas a gente tem que, muitas vezes, dar informações referentes, e a gente também trabalha com elementos indiciários, que, se nomina como essas provas irrepetíveis, né, que são, assim, emergenciais, né, uma coleta de material orgânico para fazer uma perícia, Sim. enfim. Então essas questões, me trouxeram, essa visão de que eu estava no lugar certo no momento em que eu tive a oportunidade de me inserir, no concurso público para delegado de polícia, né. Mas enfim, E daí onde trazendo essa começou história, toda essa onde começou trajetória. tudo, é isso, né, essa coisa dessa menina muito família, observando muito o exemplo dos pais e levando muito a sério essa fala de que mais do que o que se diz, o exemplo arrasta. Então eu tive uma infância e uma juventude com impressão de muitos valores positivos, né. Meus pais tiveram uma vida muito honesta, muito correta e muito voltada aos estudos. Todos os 2 são graduados e pós-graduados. E então eles são pessoas, assim, que prezavam muito pela qualificação. E para mim isso foi muito muito importante. E a união, né, valores como a união, a religião, a gente ia todo domingo à igreja. Eu morava na Carape, né, tinham 2 praças, a segunda praça tinha uma igreja. Foi lá inclusive que eu fiz minha primeira eucaristia. Então assim, eles criaram a gente dentro da igreja, né, porque a gente estava todo domingo lá, fazia aqueles, né, todo aquele preparatório pra eucaristia e tudo. Então assim, tinha aquele envolvimento com essas questões que eu acho que são valores que fazem muita diferença na criação de um ser humano, né. Ele passa a ter muitos freios morais para tudo aquilo que não é positivo, quando ele é criado numa redoma de valores educacionais, de valores de união de família. Eu sou muito unida com meus irmãos. Nós somos o quinteto, eu digo assim, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, os meus 2, né, 3 comigo. Uma família grande, né? O quinteto somos nós 3, meu pai e minha mãe. Então, assim, a gente é muito unido. Então, e aí começa, né, a vir os maridos, as esposas, os netos, e aí a gente começa a estender essa célula. Mas assim, essa coisa da união, todo domingo tá na casa da minha mãe, todo mundo junto, sabe, a gente não vê aquela coisa, não tem peso, é só leveza, é sorriso, eles se envolvem nos meus projetos, eu me envolvo nos projetos deles. Então, isso aí eu acho que é uma coisa, assim, muito positiva, né, que você consegue enxergar ali, coisas muito boas vindas de ser humanos que são criados nessa realidade muito funcional. E o que que mudou na sua rotina na Melga, assim, depois que teve toda essa ascensão, né, você tá me contando que algumas tradições se mantêm, né, como essa de visitar Sim. a família. Quando você volta nesse ambiente que você cresceu, foi criado, como é que as pessoas te recebem? O que que mudou também ali na comunidade, né, onde você cresceu?
Na realidade, o local onde eu morava não é mais o local onde meus pais moram, né, mas a gente deixou muitos amigos lá. Então, todas as vezes que eu estou por lá, a gente tem a gente tem a oportunidade de fazer visita a esses amigos, né, meus pais gostam de ir também, principalmente vizinhos de frente, a gente chama até de tio. Porque por conta da relação. Então, sempre é uma recepção muito boa, né, sempre é a gente Reconhecimento manteve do uma seu relação trabalho muito boa. também, né? E a admiração, né, porque eu acho que como me viram muito pequenininha, me viram crescer, às vezes nem tinham a expectativa de que eu pudesse fazer uma trajetória em alguns espaços, porque eu falo muito assim, até eu mesmo me surpreendi, em várias oportunidades, de algumas bolhas que eu consegui romper ali, e de espaços que eu consegui ocupar, que a gente vê que é muito difícil mulheres conseguirem, alcançar, né. Se eu for colocar no geral e tirar a perspectiva de gênero, às vezes a dificuldade até de colegas em geral conseguirem ocupar determinados espaços que eu tive o privilégio de ocupar através dessa força de trabalho. E eu sempre falo de uma entrega, para muito além do que era obrigatório como atribuição. Eu falo isso para quem, inclusive, está nos cursos de formação, né, na Cadepol, é que eu tenho a oportunidade de falar com os alunos, enquanto são alunos ali, mas que já passaram no concurso e que vão ingressar na carreira. Procurem sempre, se vocês estão vendo gargalos ali dentro do cenário de trabalho de vocês, procurem oferecer sugestões, propostas, né, a projetos que podem fazer a diferença no desenvolvimento do trabalho de vocês e vai impactar a vida de toda a comunidade, né? Sim. Quando eu retomo aqui, por exemplo, o exemplo do Salve Maria, que a gente até já chegou a falar sobre ele, foi ouvindo uma pessoa da comunidade, eu levei essa dor para casa, porque eu me senti muito impotente ali na resolutividade, já que ele estava na resistência de um registro da ocorrência na época, né. Mas aí eu orientei pelo 180, porque ele também não queria fazer registro nenhum da passagem dele lá pela delegacia. Orientei porque ele podia se fazer de forma sigilosa e a gente receberia esse formulário. Mas eu fiquei com aquilo, vai demorar a chegar. A gente tem que pensar em soluções que elas cheguem mais rápido. E aí eu dei o start para Maria. o Salve Maria. Apresentei a proposta junto à Secretaria de Segurança, foi totalmente abraçada e ali foi desenvolvido, né, junto com a parceria com a TI, com a agência de Sim. tecnologia. Eu levei apenas a ideia e a gente e como ela poderia ser desenvolvida, porque os desenvolvedores é que tinham essa habilidade. Aham. Mas eu digo isso sempre para eles, né, vamos sair ali da casinha que a gente consegue contribuir muito para a nossa realidade de trabalho e para a sociedade. E a gente está falando de quase 2 décadas de trabalho já. Como é que era a realidade naquele momento que você entrou e o que você percebe que mudou, né, tanto na delegada, na Melca, como profissional, como pessoa, mas também de contribuição para a sociedade, afinal foram vários projetos, Salve Maria é só um deles, né? Sim, é só um deles. Mudou bastante. Gente, se eu for falar do início da carreira, né, que a gente não tinha esses sistemas policiais eletrônicos como o PPE hoje, né, que é o Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos, onde a gente consegue desenvolver o inquérito policial todo dentro, do sistema, todos os pedidos, todas as requisições, todas as representações, todas as declarações, toda a formalização do procedimento, ela é feita de forma virtual hoje. Inclusive, estão conseguindo também fazer a assinatura virtual, porque hoje também a gente tem o Gov aí, né, que todo mundo tem acesso. Então, assim, essa virtualização que facilita e otimiza o trabalho já é uma grande diferença, né. Mas até chegar a esse ponto, né, porque eu comecei quando a gente fazia da capa do inquérito ao termo de remessa, tudo já no Manuseio. computador, não, já no Ah, computador, sim. mas tinha que digitar peça por peça, entendeu. Você tinha que produzir ali peça por peça. Acabava demorando mais para você fazer um processo Muito ali. mais. E hoje a gente também tem a interoperabilidade, o que quer dizer que o nosso sistema do PPE se comunica com o PJE, que é o sistema do judiciário.
Então, eles têm essa comunicação rápida, célere, e um pedido muitas vezes que uma mulher precisa, eu sempre trago para esse bojo, porque a gente sabe que ali a gente está falando de salvar uma vida, né, Sim. de uma forma muito emergencial, ele chega instantaneamente, formalizou instantaneamente ali no sistema do judiciário, que já pode sair essa decisão e essa mulher está salvaguardada, né. Mas até daquele tempo até hoje, que a gente trabalhava ali com o início da Lei Maria da Penha, que é de 2006, eu entrei na polícia em 2009. A Lei Maria da Penha é 2006. Então, assim, No imagine comecinho de tudo da era a digital, né? evolução da mudança legislativa que a lei sofreu, né, assim, positivamente, do que a gente conseguiu melhorar da qualidade de monitoramento das medidas protetivas. Eu também tive o privilégio de estar como subsecretária de segurança à época, quando se deu a criação da Patrulha Maria da Penha. Eu me engajei nesse projeto para que ela fosse criada na época, porque eu sabia que o monitoramento, inclusive me engajei não só na criação, mas no treinamento desses policiais, não só para eles terem a sensibilidade do acolhimento dessa mulher, mas a sensibilidade também de entender que o monitoramento é o que garantia o sentimento de segurança e fortalecimento dessa mulher, Sim. para quando passasse aquele lapso temporal que elas tivessem que renovar a medida, elas dissessem: sim, eu quero renovar, porque eu estou me sentindo protegida. Porque tinha a polícia indo lá, fiscalizando se a medida estava sendo cumprida, porque a guarnição ia também, a patrulha, né, ia também até o agressor para que ele entendesse, ele tivesse acesso ali a todos os quesitos que estavam estabelecidos. Então eu vi muita evolução e participei, idealizei muitos desses projetos. A criação da Central de Flagrante de Gênero, onde eu dei muito plantão, inclusive, né, porque a gente percebeu, a partir do primeiro mapa do feminicídio, depois que eu assumi a feminicídio, que é a primeira delegacia de feminicídio do país, foi a nossa, né? A gente teve a oportunidade de observar que as mulheres, elas perdiam a vida aos finais de semana, nas madrugadas, com instrumentos domésticos, né? A maioria dos feminicídios eram íntimos, ou seja, elas aconteciam dentro de casa, naquele ambiente que é mais difícil da gente se inserir. E nos horários e em dias que a delegacia não está naquele funcionamento regular. Então a gente precisaria criar um espaço, um momento que, ela tivesse a oportunidade de se deslocar e ter aquele mesmo protocolo de atendimento que ela teria na delegacia da mulher. E aí foi criada a Central de Flagrante de Gênero, que hoje está na Casa da Mulher Brasileira, para quem não conhece, Que hoje foi a um gente grande tem. marco aqui em Teresina, né, a gente reúne Demais. vários atendimentos, a mulher em um lugar Em só, um né, lugar só. assim, já É uma tem política, para mim, assim, eu a achei mais excelente. brilhante que teve nesse cenário, porque ela conseguiu pegar a Ferrari, que é a Lei Maria da Penha, assim, contemplar nessas várias camadas que ela traz para proteger a mulher. Porque lá você tem o judiciário, você tem o Ministério Público, você tem o centro de referência de atendimento à mulher, você tem o abrigo, aquela mulher que precisa ser abrigada, e tem a delegacia de polícia, que sempre é aquela porta de entrada, né, que é a Central de Flagrante de Gênero, recepcionando para a autuação daquele homem, para o pedido da medida protetiva, e se aquela mulher precisar ficar acolhida, ela também pode. E você tem, para além dessas questões, e aí eu vou lembrar aqui lá da época da pandemia, onde o maior índice de desempregabilidade foi de mulheres, lamentavelmente, isso é dado, eu não estou aqui, né, falando de forma aleatória, e a gente viu muitas mulheres perderem a autonomia. Então o relatório ele finalizava dizendo que o maior problema das mulheres estarem no ciclo de violência, nesse dos últimos relatórios que eu li, pós-pandêmico, era a falta de autonomia, já não era mais o acesso a algum canal de segurança pública ou algum canal de proteção à mulher, mas era a falta de autonomia. Então, nessa Casa da Mulher Brasileira, onde você tem esses centros de referência, você tem a oportunidade, inclusive, de alguns treinamentos, ou algumas parcerias que garantem com que essa mulher ela desenvolva alguma habilidade de panificação, ou de manicure, ou de corte de cabelo, enfim, alguma atividade que ela possa fazer. E hoje a gente tem a Badesp, que é o Banco do Estado, que tem uma linha de crédito específica para mulheres em situação de violência. Ou seja,
a mulher tem hoje condições de ser treinada em alguma atividade para trabalhar na economia, entrar no mercado de trabalho e ter a sua autonomia em alguma função, né? E ter uma linha de crédito para fazer um investimento, comprar os insumos para desenvolver aquele trabalho. Então, se você vê, é um ciclo completo, né, de fortalecimento dessa mulher para ela não se sentir tentada por questões, principalmente desse cenário de sustento dos filhos, né, de sustento próprio, a se manter em um ciclo de violência. Inclusive, na vinda da Janja aqui, o governador deu um dado muito importante, né, que reduziu em 60% Sim. os números de feminicídios no estado. E ao momento que a gente também entra nessa nova parte de um pacto contra o feminicídio, né? Como é que essa nova etapa pode reduzir ainda mais, delegado, esses índices no estado e trazer esse destaque para o Piauí? E maravilhoso que esse dado que você está trazendo é do Piauí. A gente viu um cenário agora recente de diminuição a nível nacional, mas ao mesmo tempo que o Piauí estava decrescendo nesses índices de feminicídio, a nível nacional esses índices estavam aumentando. Basta também conferir agora o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Inclusive o Instituto Patrícia Galvão trouxe uma pesquisa muito interessante agora, recente, em que 54% das mulheres declaram já terem sofrido alguma violência do seu parceiro ou do seu ex-parceiro, né? Só 11% dos homens acreditam ou, né, declararam que realmente já praticaram algum tipo de ação dessa natureza. Então, a gente vê a disparidade do que eles enxergam, né, da violência, e isso me preocupa muito, porque principalmente no que tange a violência psicológica, enfim, não existe esse reconhecimento de que eles estão praticando, né? E aí o que eu vejo? Temos dados positivíssimos. Quando estávamos na plenária, inclusive, da Segurança Pública, esses dados foram apresentados, né? Tem um dado até incrível que, comparado o período do Carnaval desse ano de 2025, de 26, aliás, com o Carnaval de 2025, a gente teve uma redução de 100% do feminicídio. Quer Nossa. dizer, são dados assim, assim, gritantes, né? Sim. O que a gente quer? Bater essas metas, né? Lá se falou muito no zero feminicídio, e isso parece utópico, mas quanto mais a gente conscientiza essas mulheres que os primeiros sinais de violência, eles precisam ser denunciados. Quanto mais a gente conscientiza essas mulheres de que as políticas públicas de Estado hoje, elas são muito eficientes e que esse acolhimento, ele é muito fortificado. A gente sabe já de perspectivas da abertura de Casa da Mulher Brasileira em outras cidades aqui no estado do Piauí, né? E minha luta vai ser para abrir mais cidades ainda, porque a gente já sabe de Parnaíba, já sabe de Picos, né? E a minha luta, com certeza, seria focar em capilarizar. Inclusive, o último livro em que eu fui coautora, eu falei sobre o feminicídio e falei sobre as subnotificações e o que a gente ainda precisa fazer. Porque a gente vê, às vezes, os números melhorarem e se sente muito muito positivo quanto a uma mudança de cenário e tudo. Mas a gente sabe que a gente pode. Insistindo, né? A gente sabe que a gente tem que continuar na permanência e na intensificação, porque Não pode não é só relaxar. diminuir os dados, a gente quer realmente reduzir a zero, né? Mulher morrer por ser mulher, porque ela não quer continuar um relacionamento, porque um casamento acabou, porque ela não pode ter autonomia, decisão de seguir a vida dela, ou porque, pelo simples fato dela ser mulher, né? Porque a gente está falando aí do feminicídio não íntimo, né? Em que as mulheres, às vezes, estão num cenário de vulnerabilidade. Eu vou dar o exemplo que foi muito marcante aqui no estado do Piauí, que foi o caso de Castelo do Piauí, né? Que as meninas estavam no Morro do Garrote, elas estavam sozinhas. Essa foi a fala do agressor, né? De um dos agressores. Elas estavam sozinhas, então a gente resolveu. Enfim, então o fato da mulher estar só, ou a roupa que a mulher veste, a forma que ela se posiciona, nada pode ser justificativa para qualquer prática de violência.
Então, é esse paradigma que a gente precisa romper para que a gente chegue a um cenário. Não é que ninguém vai conseguir zerar absolutamente realidades fáticas, né, de homicídios, quisera, né? Quisera a gente chegar a esse nível de Sim. civilidade. E a gente busca sempre alcançar metas cada vez menores. Mas feminicídio, que é uma situação em que a mulher perde a vida pelo fato da perspectiva de gênero, pelo simples fato de ser mulher, como traz a nossa legislação, isso é algo que realmente a gente tem que focar para chegar ao fim completamente, porque é injustificável. E a partir dessa fala da senhora, foi nesse momento que a senhora descobriu, se deu conta de que talvez estar na segurança pública não seria mais tão somente necessário e agora queria dar esse outro passo dentro da política enquanto deputada federal para mudar também a realidade. O que a gente fez no Piauí e em outros lugares seria nesse sentido? Com certeza. E quando as pessoas perguntam para mim assim, mas vai sair da polícia para a política por quê? Né? Essa indagação, acho que quem não fala, quem não externa ela, muitas vezes tem ela em mente, né? E eu sempre falo, gente, aonde eu posso fazer mais? Quando eu estive nessas investigações, e aí eu estou falando de um recorte real, quem mais sofre feminicídio são mulheres que estão em zonas de vulnerabilidade, são mulheres pretas, pardas, né? Muitas vezes as que chegavam até a delegacia, que a gente tinha que fazer um levantamento social da vida dessas mulheres, eram aquelas que tinham menos oportunidades no campo de educacional, ó o eixo, educação. Às vezes essa mulher tinha dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e aí eu tô falando de emprego e renda, o eixo, autonomia, né, dessa mulher. Mulher que às vezes conseguia se inserir no mercado de trabalho, mas não tinha onde deixar o filho, porque não tinha vaga na Rede de creche do apoio, né? local. Não falo nem da rede de apoio, eu falo do que o Estado pode proporcionar para ela, né, do Estado que eu digo, Sim, isso é uma política municipal, não sim. é estadual, mas do Estado enquanto governo, né. O Aham. governo municipal, por exemplo, ter mais creches ou ter mais vagas nas creches onde elas vivem, e ela poder deixar seu filho para poder conseguir atuar nesse emprego que ela conseguiu. Aí eu tô falando de assistência, é outro eixo social. Mulheres que para fazer o deslocamento para a delegacia tinham dificuldade pela a dificuldade da mobilidade urbana no local. Locais em que a gente, quando ia fazer uma intimação, a gente tinha que deixar a viatura numa esquina para poder chegar até aquela mulher, porque o local era completamente esburacado e de difícil acesso. Aí eu tô falando de infraestrutura, sem iluminação pública. Se o local tem toda essa performance de falta de iluminação, de falta de dificuldade de acesso, é ou não um local mais propenso para a prática de um crime? Com É ou não certeza. mais difícil da segurança chegar até lá? E esses cenários aqui, exemplificativos, que fazem parte do que eu chamo do que nós conhecemos como Índice de Desenvolvimento Humano, né, do IDH, né? Saúde, saneamento, mobilidade urbana, educação, tudo isso, gente, tudo isso. Parece não estar relacionado com a segurança pública, mas é quando tudo isso falha que a segurança é chamada a agir. Porque são pessoas geralmente que estão nesses cenários, que são vítimas de práticas de crime, que são cooptadas a estarem se inserindo nesse cenário criminoso, né? Então, assim, a gente precisa, na política, fazer mais. É através da política. Ela é a ferramenta para fazer mais, né? Então, Sim. quando me perguntam, eu não tenho dúvida de que a minha resposta sempre será essa. Só através da política eu posso levar a minha bagagem técnica, o conhecimento, e a expertise de enxergar aquelas dores, aqueles gargalos sociais, e lá poder garantir, através das ferramentas que são tão importantes, que não é só a legislação, que é muito importante que você, como um candidato proporcional, vai poder garantir, né? Uma lei, intensificar a proteção através de melhorias em legislações que já existem, ou criar leis que possam garantir uma proteção mais ampla a essas mulheres, saindo até do cenário de dentro da casa, mas também no espaço público. Mas você também fiscaliza, Mas a você também tem a ferramenta do recurso público, que é a emenda, que você pode direcionar para a política pública de enfrentamento a várias
práticas de violência, e eu não estou falando só da violência contra a mulher, porque como parlamentar a pessoa tem que enxergar que ela tem que resolver o problema da vulnerabilidade e melhorar esse DH por conta deles serem inversamente proporcionais em termos de dados. Se eu melhoro a qualidade de vida das pessoas, eu tenho menor índices de criminalidade. E é isso que a gente busca. Ah, tá muito bom. E o que você espera mais? Que diminua mais ainda. Né? Essas foram, inclusive, as metas que foram colocadas na plenária, enquanto a gente hoje está em 8º lugar, né? Ou seja, entre os 10 estados mais seguros, principalmente nesse eixo norte-nordeste. A gente quer ficar entre os 5 ou até menos, entendeu? A gente quer se destacar no país inteiro, eu falo, com esses índices cada vez menores, né? E isso se dá através de um investimento em tecnologia, investimento na segurança, na estrutura física e também na estrutura humana, porque a gente também viveu uma era, nesses 4 últimos anos, de maior lotação, né? Eu não quero falar nem a palavra lotação, é nomeação de policiais. A gente fortaleceu a segurança com mais policiais em todos os eixos da segurança pública, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, até a Guarda Municipal, que é uma atribuição também em termos de formação, por exemplo, por parte dos municípios, ela foi alcançada pelo Estado, porque foi proporcionado pelo Estado a formação, e eu digo assim, porque custeou, né, a formação, porque entende que a integração de todos esses eixos, né, que vão atuar de alguma forma na segurança pública, integrados, a gente consegue fortalecer e consegue tangenciar essas práticas criminosas e diminuir esses índices de criminalidade. Como a gente já pode agora falar em propostas, né? Vamos entrar nessa pauta. Tem toda uma bagagem. Segurança pública é uma pauta sempre muito pedida pela população, é o forte. Eu queria entender o que a senhora pretende levar ali para a Câmara Federal? Qual é a proposta que você tem que você acha que pode mudar de fato esse cenário? Olha, a gente tem 3 pontos importantíssimos: saúde, educação e segurança pública. São, acho que, os grandes calos, não descredenciando todos os demais, Sim, né? mas são as pautas mais pedidas pela população, né? Principais e mais necessárias todos os dias, né? E eu tenho, inclusive, preparado material para direcionar para cada cidade, muitas delas, né? Principalmente aquelas que eu tive algum contato com a realidade. Como eu acho que eu já adiantei para vocês também em outra oportunidade, numa conversa aqui no GP1, eu participei da elaboração do primeiro Plano Estadual de Segurança Pública aqui no estado. E a gente conseguiu ter acesso às necessidades locais, que são diferenciadas a partir da realidade de cada local. Então, a gente fazendo interlocução com Brasília, a gente pode, através de projetos, alocar recursos nesses locais. A gente vai trabalhar no estado de município por município a partir de cada realidade. Inclusive, eu tenho produzido esses vídeos falando das necessidades, a partir das riquezas e daquilo que, por exemplo, a gente tem cidade que o comércio é o mais forte. E que, se fortalecido, a gente garante uma melhor situação de qualidade de vida para as pessoas e tira mais pessoas das zonas de vulnerabilidade. Então, lá, a alocação de recursos tem que ser nesse sentido. Além de alocar recursos através de projetos, tem as emendas parlamentares, que também são fundamentais. Você não pode falar em política pública sem pensar em recursos que possam ser utilizados para isso. O governo do estado, ele tem a oportunidade de garantir muito? Tem. Mas se os parlamentares não definirem de forma eficiente A destinação, essa né? destinação dessas emendas, a gente também não tem como fazer essas mudanças. Várias, por exemplo, conexões de cidades, às vezes de um estado para outro, para que aquilo que está sendo produzido em uma cidade aqui no estado do Piauí possa ser rapidamente comercializado em outro estado, né?
esse escoamento ser oportunizado, essas vias precisam ser criadas, isso é através de emenda. Se você for para o campo, que eu acho assim que é o que eu mais gosto de pontuar, porque como parlamentar no cenário federal, você tem a oportunidade de legislar em direito penal. É o único parlamentar que legisla em direito penal. É o parlamentar lá na Câmara Federal. Então, essas Nossa, legislações que ainda não existem, por exemplo, e aí eu acho que eu também já cheguei a citar exemplos para vocês, que um gargalo muito grande é, por exemplo, o assédio moral. não O existe assédio crime, moral existe tipificação, né? lá não existe. Lá no campo da justiça do trabalho, ele é alcançado. Mas quando você vai para o direito penal, ele não é uma conduta tipificada. E isso é muito criminoso. E eu digo mais, alcança várias camadas. E eu não estou falando só da perspectiva de gênero, tá? Homens também podem sofrer. A gente alcança a camada do etarismo também. Muitas pessoas mais idosas, homens e mulheres, sofrem muito com assédio moral dentro de espaços, né, de trabalho, sejam públicos ou privados, esses espaços, e isso não é uma conduta visualizada na perspectiva do direito penal. Isso causa dores psicológicas muito sérias, né, e que podem levar até a cenários mais gravosos, que eu prefiro não citar aqui, mas a gente consegue imaginar, né, pelo sofrimento psicológico que isso causa. Então, assim, é preciso a gente olhar com muita seriedade essa pauta na perspectiva do direito penal. Então, assim, imagina a gama de situações, se você for olhar problemas específicos de cada localidade, na questão do saneamento básico, né, que muitas vezes em muitas cidades não está contemplado da forma que deve. Se você for olhar a questão da estrutura mesmo, da infraestrutura local, das oportunidades para os jovens de cada local, será se estão havendo políticas públicas capilarizadas para cidades até um pouco mais distantes da capital, que estão alcançando esses jovens? A nível de estado, a gente vê que já existe, por exemplo, escolas de tempo integral no estado todo. 100% agora. Mas e o ensino fundamental, que depende da política municipal? E Nossa, aí, essa interlocução do parlamentar federal, ela tem que ser com o prefeito, com o governador, né, atendendo demandas do povo de uma forma geral, né, porque tudo aquilo que ele consegue, principalmente naqueles locais onde ele já enxergou aqueles problemas. Daí a importância de, e é o que eu sinto muita falta, passou o período eleitoral, tem que fazer viagens, tem que visitar o interior do estado, tem que ver os problemas que estão acontecendo e eles são perenes, né, para que a gente possa realmente garantir infraestrutura, educação, mobilidade urbana, que é uma coisa que eu acho que pouco até se fala, né, no cenário das cidades menores, porque aqui já é um problema, você imagina quando a gente fala no interior do estado, né? Então, esse parlamentar ele tem que ter essa visão holística, é a minha concepção, né? Então, é isso que eu, como candidata, proponho. Por isso que eu estou fazendo vídeos direcionados para cada cidade, de acordo com a realidade e as necessidades de cada cidade, com propostas de solução para cada uma delas. Eu já estou me comprometendo mesmo geral, porque eu acho que é isso. Candidato que não se compromete, eu entendo que é isso. O candidato que não se compromete em realizar esse impacto e fazer esse estudo específico de cada cenário, em cada realidade, de cada cidade, para alcançar essas dores e com coragem fazer esse enfrentamento com a alocação de recursos, com a interlocução positiva. E aí eu estou falando dessa interlocução de forma partidária. Porque se você tem um mandato, você não tem que querer saber quem é o prefeito X, quem é o governador Y, você tem que ser aquela pessoa que vai se propor a resolver o problema das pessoas que vivem ali,
no seu estado, de uma forma geral, não só na capital, e você tem que ser uma pessoa de muita coragem para ir numa tribuna, fazer uma defesa muito bem feita de projetos que são positivos para as pessoas e votar certo. Gente, isso eu vou chamar a atenção de quem estiver me ouvindo. Nesse momento, é um momento crucial para você ver quem é o candidato que tem a habilidade de realmente ir para uma discussão de um projeto de lei, por exemplo, que tem projetos importantíssimos, e fazer uma votação livre de qualquer outra questão que não seja apenas o conhecimento e ver a importância do impacto daquela decisão e daquela votação para a população que vai ser obrigada ali a recepcionar aquela legislação. A senhora Entendeu? acredita que tem muita gente hoje na Câmara dos Deputados que não deveria estar? Muita gente que vai, sabe, nem lê o projeto de lei para poder discutir e fazer a votação, né? Muitas vezes até se orienta apenas por às vezes um resumo ou alguma ficha técnica ali do assessor, entendeu? Infelizmente, isso é uma realidade, minha gente. A gente, inclusive, teve no cenário nacional, tá? Não estou falando só do estadual, estou falando do cenário nacional, parlamentares que se elegeram com voto de protesto. E eu lamento muito por isso, porque quem perde somos todos nós. A gente tem que ter essa consciência social. Nós perdemos quando colocamos pessoas sem habilidade, sem competência, para estarem discutindo sobre questões que vão impactar diretamente a nossa vida. O nosso bolso, a nossa mobilidade, o sistema educacional dos nossos filhos. E eu falo de uma forma geral, a vida das nossas famílias, né? Uma coisa que me preocupa demais, a gente tem uma bancada federal toda masculina. Vocês não conseguem entender a importância que é ter uma representante que seja feminina, quiçá tenha mais. Eu sou adepta da proequidade de gênero em todos os espaços que eu ocupo. Até quando eu vou montar uma equipe, se você for avaliar, você vai ver mais ou menos ali um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres. Infelizmente, hoje na polícia a gente não tem essa habilidade toda, porque temos menos mulheres do que homens ainda, né? Mas na medida do possível, eu sempre fico equilibrando a minha equipe. Por quê? As visões são diferentes. Por quê? Não tem como um homem decidir ou pensar em questões que sejam relacionadas a situações que as mulheres passam. Porque só nós sabemos as nossas dores. Eu falo isso repetidamente, que é para que isso realmente seja internalizado pelas pessoas, né? Eu vi discussões serem feitas, estou vendo agora, né, um PL que é um projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade no Senado e agora foi barrado, mas que fala sobre a misoginia. Que as pessoas confundem, e aí eu falo da ignorância, para não usar outro termo, de parlamentares que não conseguem ler e enxergar que não é uma mera opinião. A gente está falando de usar expressões e provocações dentro de um cenário que alcança o mundo inteiro, que é a internet, para hostilizar mulheres, que provocam morte de mulheres. As pessoas não entendem. Da mesma forma, a gente fazendo analogia, o preconceito racial que a gente já conseguiu, graças a Deus, colocar em lei e hoje criminalizar essas condutas, a gente não consegue enxergar que é a mesma coisa que acontece quando se hostiliza uma mulher ou se instiga o assassinato de mulheres ou a agressão contra as mulheres. Isso acontece através de falas e de movimentos no âmbito da internet que meu filho hoje está vendo, né? Que ele tem um senso crítico, talvez, porque eu dialogo muito com ele, porque talvez... Mas tem muita gente que não vai se apropriar ou porque tem ali um cerco de pessoas que ficam por trás daquele discurso de ultraconservador e naturalizam coisas que são muito graves. São chamados red pill, né? Como Os red combater os pills, red os pills, incels. delegada? A gente exatamente fazendo o discurso contrário e através de legislações. Essa legislação da misoginia, ela é claramente um enfrentamento a essa prática do red pill, que é a instigação do ódio ao feminino. O que é a misoginia? As pessoas perguntam, né? O que é misoginia?
ódio e desprezo ao feminino. Tudo que é externado como feminino, ódio e desprezo. É uma opinião? Não, se uma pessoa, eu não queria usar uma palavra de baixo calão, mas se uma pessoa ignorante acha que é uma opinião, dizer, fulana é feia. Não é isso. Isso não é misoginia. A misoginia é você instigar a prática de um crime contra uma mulher. Olha, essa mulher que se posicionou dessa forma, bora derrubar a conta dela agora. Vamos hostilizar essa mulher. Olha, você está entendendo? Então são discursos. Mulheres que se comportam desse jeito são mulheres que não têm valor. Despreze esse tipo de mulher. São coisas que provocam a limitação daquela mulher na vida social. Eles criam um discurso que limitam a vida da mulher. Se você pega pela questão racial e limita a pessoa do acesso dela em determinado local, eu estou praticando não racismo. Não estou falando de injúria racial, que é a adjetivação pejorativa na perspectiva de racial, não isso. Eu estou falando de impedir mesmo uma pessoa de estar no local ou de ser hostilizada pela questão racial. Não é racismo? Com certeza. É um crime imprescritível, é inafiançável, é gravíssimo, não é isso? Da mesma forma, a gente tem que enxergar que esse projeto de lei que trata a misoginia, por isso mesmo, o Senado aprovou por unanimidade, ele traz essa ótica. E, infelizmente, nós temos uma bancada ignorante no Senado Federal, no Senado não, desculpa, na Câmara Federal, que barraram o projeto, trazendo para um viés de liberdade de comunicação, de expressão, opinião. Não tem nada a ver com isso, gente. A gente está falando de prática de instigação de crime. A gente está falando de pessoas serem menosprezadas, discriminadas, contas bloqueadas, pessoas sendo agredidas por um discurso violento e de ódio, misoginia, ódio e desprezo ao feminino. Por que a senhora acredita que existe tanta resistência sobre esse projeto de misoginia? Porque a gente ainda não conseguiu desmistificar da forma mais concreta, que é através da educação, essa perspectiva do que é estrutural, que é o machismo. É estrutural, né? Eu vinha falando muitas vezes, e venho falando muitas vezes, de casos em que eu investiguei, que o agressor, feminicida, depois de ter sido lembrado do direito constitucional de ficar calado, ele disse, não, eu vou falar. Eu pagava a conta, eu pagava tudo, ele estava separado da mulher. E mesmo assim, ela estava sentada no bar onde a mãe dela tinha um bar, né? A mãe dela morava, tinha um bar, sentada conversando com outro homem. Qualquer homem no meu lugar faria igual. E ele levantou uma perspectiva de legítima defesa da honra, de lavar com sangue, como se ele tivesse propriedade sobre o corpo daquela mulher. Porque ele fazia a obrigação de pai dos filhos dela, porque o que ele dava era por conta dos 2 filhos que eles tinham juntos, né? E ele se sentia proprietário daquela mulher, mas por conta desse recurso que ele proporcionava, que ele era obrigado a proporcionar. E o que me preocupou naquela fala? Ele tinha o direito de ficar calado, mas ele se sentiu legitimado a falar. Ele falou assim, eu fiz mesmo e qualquer homem faria no meu lugar a mesma coisa. Isso me preocupa, sabe por quê? Tem aquela frase que as pessoas dizem, o machismo mata. Aí parece uma retórica. Isso é uma realidade. E isso é muito preocupante. E quando você tem esse grupo de red pills, de mulher não tem que fazer isso mesmo, não. Esse comportamento de mulher está muito errado. Tem que apanhar mesmo quando faz isso. Gente, isso é instigação a crime. Isso é grave, muito grave. E se a gente botar na balança, isso está na mesma perspectiva das outras práticas de preconceito, entendeu? Então, a resistência, ela existe pela ignorância, escondida atrás de discursos de pessoas que se sentem ultraconservadoras, mas que, na realidade, estão fomentando práticas violentas no Brasil inteiro. Então, ou a gente desconstrói isso, ou a gente vai continuar vendo situações como essa, que eu vi, ninguém me contou, aqui não é uma história fantasiosa, é uma realidade, onde uma pessoa, mesmo lembrada do direito de ficar calada, ela resolve falar porque ela acha que era legítima a prática de ceifar a vida daquela mulher com mais de 20 facadas
porque ele pagava as contas da casa, então ele era proprietário dela, entende? Então, enquanto esse pensamento não houver uma mudança real, enquanto a gente não conseguir sustentar legislações que vão tanger esse tipo de manifestação em locais que têm esse grande alcance, que é a internet, a gente não muda esse paradigma e a gente ainda vai ter mulheres morrendo pelo simples fato de serem mulheres. E enquanto a gente se posiciona, a gente também está aberto a lidar com essas críticas, né? A senhora se sente preparada para lidar com essa realidade, com toda essa situação à frente da Câmara Federal? Tranquilamente. Não só lidar com a situação no ouvir, mas me posicionar com conhecimento, com bagagem técnica e com literatura satisfatória para calar a boca de quem quiser discutir sobre o assunto. É uma coisa que eu não me preocupo, porque, para mim, quem está ponderando ali de forma ignorante é quem tem um discurso contrário a esse. Porque eu vi mulheres perdendo a vida por discursos e pensamentos altamente banais, né? Altamente ignorantes e que geraram um impacto não só na vida daquela mulher, mas dos filhos daquela mulher e da família inteira. Quando a gente fala no tangenciamento do feminicídio e quando a gente defende essa pauta, tem que ser com muita coragem mesmo de enfrentar, com muito conhecimento. E a gente está falando de proteção de famílias, porque existem famílias que são vítimas do feminicídio, que também, como pauta principal, é um dos pontos que eu preciso, como parlamentar, olhar com muita atenção, porque o que está acontecendo com as famílias que perdem, muitas vezes, essas mães que são mães solos, que são arrimos de família, que são, se não é arrimo de família, é esteio de família, né? Porque tem a diferença. Tem aquela mãe que mantém financeiramente, ou tem aquela mãe que, além de manter financeiramente, ela direciona aquela família. Ou que não mantém financeiramente, porque não conseguiu ainda aquela autonomia, mas direciona aquela família. Então, ela é esteio daquela família. E quando essa mãe se vai, quem é que está cuidando dessas crianças, que serão a nossa próxima geração, que viram? Eu investiguei vários casos em que os filhos viram a mãe ser assassinada. Agora a gente fala até na violência vicária, gente. Né? Eu vinha falando nela quando ela ainda era projeto de lei. Eu já vinha falando nela em março, quando ela ainda era projeto de lei. E esse ano ela virou uma lei, porque, inclusive, os filhos hoje, ou pessoas dependentes, ou pessoas que, ou até de quem essa mulher descende, mas com quem ela tem relação, sofrem, que ela tem relação, que eu digo familiar, relação interpessoal, sofrem com a agressão por parte desses homens para que ela seja atingida. Então, assim, a gente está falando de um cenário macro muito grave. É um cenário familiar, não é só de mulher. Então, é preciso ter menos ignorância na bancada federal e é preciso ter mulheres que sentem na pele e que vestem a pele de mulher. Eu digo, a pele que nós vestimos são as dores que nós sentimos, que eles não sentem. Precisamos ter esse equilíbrio para que legislações como essa sejam discutidas com responsabilidade, com conhecimento e com a defesa que merece, para que a gente realmente consiga tangenciar essa violência, porque senão o cenário não vai mudar. Delegada, ainda falando de mulheres na política, ainda existem muitas críticas sobre candidaturas femininas laranja, né? Como é que a gente pode ampliar a participação das mulheres nos pleitos sem que isso seja apenas uma obrigação legal ali dos partidos, né? Porque a mulher também tem a sua atuação, não é isso? Tem muita coragem. A gente sofre muito preconceito quando a gente se coloca como protagonista de uma candidatura. Sempre, sempre. Eu falo para você desde a primeira vez em que eu me coloquei como candidata, né, em 2020. Às vezes a gente chega em locais que a gente começa a falar, existe aquele olhar de desconfiança, aquela revirada de olhos e tudo. Então, hoje, para a mulher encarar o protagonismo de uma candidatura, ela precisa ter muita coragem mesmo. Além da coragem,
eu falava com vocês aqui antes da gente começar, que eu estava com o meu bebezinho no colo, né, antes de sair. A gente sempre tá naquela, se a gente observar aqui uma escadinha, vamos observar uma escadinha, né? O homem tá ali com a pastinha na mão, subindo livre, a mulher tá com o neném do lado, tá com a pasta na mão, tá com o discurso na outra, entendeu? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio? Eu tenho, mas mesmo assim há uma necessidade e quase que um cenário social que exige da gente uma intensidade maior nas questões relacionadas à nossa realidade familiar e do lar. Independente de sermos pessoas mulheres, né? Que se qualificam, que procuram ocupar espaço público, que são concursadas. Não existe. Não existe diferença. A gente é exigido, dentro dessa perspectiva da realidade social, dessas questões. Então, a gente sempre é como se a gente tivesse uma corrida, sempre em desvantagem, entendeu? E como é que a gente consegue descredenciar esses discursos e acabar com essa perspectiva de dizer a mulher está entrando como candidata laranja? É fazendo com que as outras mulheres, principalmente, que é 53% do eleitorado, entenda que quem vai decidir as eleições no próximo pleito, em todos eles, somos nós, mulheres. Somos nós que decidimos quem vai estar lá à frente. Somos nós que estamos dando nosso voto só para homens. Somos nós que estamos elegendo apenas homens, né? Então, como é que a gente vai querer uma representatividade qualificada, uma mudança na realidade social, que essa corrida pare de ser tão discrepante se a gente não consegue ter a coragem, primeiro, de encarar o ambiente eleitoral protagonizando campanha. Segundo, falar em política sem preconceito, porque está envolvido tudo na nossa vida, está envolvido por política. Tudo, 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 tudo. Desde o pão que eu compro ali na padaria tem política envolvida, tem posto, tudo na nossa vida é política. E as decisões mais importantes que vão impactar na nossa família vêm da política. Será se eu quero só a visão masculina nesse cenário? E será se nós, que somos 53% do eleitorado, vamos de novo deixar que apenas homens assumam esses espaços? É uma pergunta a se fazer, né? Se façam essa pergunta Reflexão, e né? façam essa reflexão, principalmente. E principalmente as mulheres. E homens também, porque hoje, graças a Deus, nós temos muitos homens que eles não têm essa consciência. Eu tiro por dentro da minha casa, graças a Deus. Uma vez eu estava numa palestra, é claro que a pastora depois explicou a fala, né? Mas eu digo a reação instantânea que meu filho teve na época, que ela falou assim, olha, porque a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça. Aí depois ela explicou a passagem bíblica, né? Mas quando ela falou essa frase, imediatamente ele puxou assim e falou, mãe, e a mulher não pode ser a cabeça, não? Aí opa, eu tô fazendo um bom trabalho. Nossa, Que sabe, orgulho, que né? orgulho. Mas por quê? Porque é a geração que cresce enxergando que homens e mulheres podem ser a cabeça, entendeu? No cenário social, que a gente está longe ainda de ver essa equidade essa pró-equidade de gênero efetivada. Mas a gente está a passos, né? A passos médios, conseguindo aí ocupar e desmistificar. Eu digo naturalizar. Quando uma mulher chega a um comando, você viu que aconteceu isso em vários locais no Brasil, né? São Paulo, não lembro qual foi o outro estado. Comando da Polícia Militar, comando geral. Sim. Gente, foi uma loucura na internet, porque é uma coisa assim que parece que, né? É isso que eu quero que um dia a gente chegue a alcançar. A gente naturalizar. Entendeu? Por entender e perceber que as habilidades, elas não são medidas a partir nem do gênero, nem da raça, nem do etarismo, ou qualquer outra questão que possa ser colocada. Mas a habilidade ela tem que ser observada a partir da pessoa que está ali se apresentando para aquela função.
É verdade. E a senhora também falou aqui do pleito passado, né, 2020. A gente até chegou a conversar naquela época. E você disputou pelo Solidariedade, né? Na época era eleição municipal, 2022. 2022, 2020 eu 2020 estava no PL. no PL. Já foram vários partidos aí transitando. Eu queria entender, né, o que que motiva a senhora a sair agora do Solidariedade? Saiu Saí do dos PL, foi partidos. pro Solidariedade, agora pro MDB. Por que o A sua MDB? pergunta foi a resposta. Eh, a valorização, que eu busco nos partidos em que eu ocupo, para mim são fundamentais para permanecer ou não nesse partido. Eu fui decisiva nas 2 oportunidades em que me coloquei como candidata, nas 2. Uma, o candidato só foi eleito por conta da minha votação, que todos os outros candidatos fizeram menos que o coeficiente eleitoral. Eu fui a primeira suplente. Eu fui esquecida pelo partido. Na segunda vez que eu tive a oportunidade de participar, fiz uma caminhada muito isolada, não tive o impulsionamento que o partido poderia me dar ali durante o período da caminhada política, o que me surpreendeu muito. E fui decisiva porque o candidato único eleito do nosso partido, ele foi simplesmente o último da lista. O último, de todos os deputados, a votação que não tem aquele que teve a votação assim, última Quero pra nomes. o deputado Evaldo Gomes. Ele ficou o último da lista dos eleitos, né, os eleitos, eu não estou falando de suplentes, dos eleitos ele foi o último da lista. Então, cada voto que se foi conquistado ali, inclusive o meu como candidata, à época, a deputada estadual, foi fundamental para a gente ter aquela vaga. Para deputado federal, por exemplo, o partido não fez nenhum. Para deputado estadual, fez só ele em último lugar. Se eu não tivesse lá, a votação dele não teria sido suficiente nem para ele ter conseguido a vaga dele. Você está entendendo? Eu fui decisiva as 2 únicas vezes em que eu fui testada. Eu fui decisiva. E eu não senti a valorização dentro do espectro do partido que tem que ser dado a quem contribui de forma a ser decisiva dessa forma. Por que que a senhora se sentiu esquecida pelo partido? Não fui lembrada, esquecida porque não fui lembrada de forma nenhuma, nem para dizer assim, ó, parabéns aí pela sua corrida. Eu vi que ela foi uma corrida hercúlea, porque ela foi assim, eu faço uma campanha, isso eu não tenho nenhuma preocupação em dizer. Eu faço uma campanha muito orgânica. Aquilo que o partido disponibiliza para a gente é todo investido na campanha e você não vai encontrar uma pessoa que diz assim, olha, eu vou ter a delegada na Melca porque ela me ajeitou bem aqui. Tantos, não existe isso, né? Até porque, como uma pessoa que trabalha na lei, eu não posso destoar dela, entendeu? Então, eu tenho pessoas que caminham comigo desde 2020. Se você convidá-las a falar, elas vão dizer exatamente isso. Inclusive, esse final de semana eu ouvi um deles falando para outra pessoa que ele estava trazendo, dizendo assim, ó, ela é o certo pelo certo. Ele falou assim, né? Isso me deixa tão orgulhosa. Eu posso não ter 10 mil votos, sabe? Eu posso não ter 70 mil votos, 100 mil votos, 150 mil votos, 200 mil votos. Mas cada votinho que eu tenho foram pessoas que, por consciência, por acreditarem no meu projeto, por acreditar... É o que me faz ainda acreditar na política. A boa política, ela ainda move pessoas. Ainda existem pessoas que têm consciência política, que não pega aquele dinheiro, bota no bolso para votar no candidato, ou que pega aquele santinho enrolado com a notinha. Ainda existem pessoas que acreditam na boa política. Que aquela mulher bem ali, ela vai me representar e ela vai fazer a diferença no espaço que eu colocar ali. Eu vou ter orgulho de dizer assim, ó, aquela mulher bem ali, eu coloquei ela ali. Coloquei com o meu voto, com o voto da minha família, e eu tenho orgulho do que ela está fazendo. Então é isso. Inclusive, na hora de escolher candidatos, eu procuro isso neles, entendeu? Seja qual for. Eu procuro isso. Eu só fico triste, realmente, que a gente tenha poucas mulheres ainda buscando esse protagonismo no cenário político. A gente precisa encorajar essas mulheres. E eu me sinto uma mulher de coragem, porque eu realmente, quando sou chamada a esse desafio, eu vou encarando com as propostas, vou encarando com preparo,
esse espaço, para ocupar esse espaço e para fazer a caminhada nesse espaço também. E agora dentro do MDB você se sente mais acolhida? Como é que foi esse convite? Você se propôs, te chamar? Como é que foi essa trajetória até chegar no MDB? Na realidade, eu estava um pouco dispersa com relação a protagonizar uma campanha nesse período agora, porque eu tinha acabado de ter meu filho, né? Estava vivenciando ali aquele período da licença maternidade. Mas aí eu recebi o convite. E eu tenho certeza que esse convite acontece porque eu sou uma mulher, primeiro que tenho muita coragem mesmo. Sabe a história da cara e coragem? Eu tenho muita. E eles sabem disso. Eu sou uma pessoa que não fuge a missão nenhuma. E quando é um convite feito, da forma acolhedora que eles fizeram, eu não tive nem como recusar, né? Participar. E outra coisa, isso firma mais ainda aquilo que eu sempre falo. A mulher precisa ter coragem e eles falaram muito isso para mim. Foi muito falado por todos eles. É muito difícil a gente trazer mulheres para serem candidatas, porque as mulheres elas querem sair da política. E a gente não tem que querer sair da política, não. As pessoas que me acompanham, elas acreditam de uma forma que elas sempre falam assim: se eu disser assim, ó, vou apoiar tal candidato. Ah, a senhora não vai ser candidata, não? Não, a senhora tem que ser candidata. Então, assim, isso é muito, para mim isso é muito gratificante, sabe? Enxergar que as pessoas realmente acreditam no trabalho que eu faço, acreditam que eu posso representá-las e estão ali na torcida para que eu esteja à frente de uma candidatura e, quiçá, de um mandato para fazer a diferença do que eu falo sempre. Porque eu, como ele falou, o certo pelo certo, eu sou aquela pessoa que se eu firmo um compromisso com você ou se eu assumo uma missão, eu vou até o fim nela, da forma coerente, como eu fiz na minha carreira inteira. Se você for atrás de observar a minha carreira dentro da polícia, eu estou há 16 anos na polícia e eu nunca respondi um procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque o certo pelo certo, dentro da atividade policial, eu conseguia fazer essa convergência, né, essa compreensão da equipe de que para a gente fazer um trabalho bem feito, a gente tem que observar muito bem os ditames da lei. Então, processo penal muito bem recepcionado dentro de qualquer prática da gente, direito penal nem se fale, né? Na hora da modulação jurídica, do desenvolvimento do procedimento policial, das incursões policiais principalmente, era super respeitoso cada detalhe, mesmo que alguns policiais às vezes tinham uma resistência, porque achavam que eu fazia a coisa muito, né, que existe ainda uma parcela, que já tem mudado muito e a gente está vendo nas redes sociais, né. Você vê os policiais agora lendo os mandados direitinho, os mandados de busca ou de prisão, fazendo a leitura, fazendo tudo que preconiza a lei. E isso, gente, permite o quê? A execução de um trabalho bem feito sem nenhum dano colateral. E o dano colateral seria exatamente isso, né? A ficha suja da equipe. Então, quem trabalhou comigo trabalhou com essa segurança. Nós vamos fazer tudo certinho, porque do jeito que a delegada fala para a gente trabalhar, e eu sempre trabalhei numa liderança democrática, eu ouvia cada um. O nosso briefing era muito dialogado. Como a gente entrar, quem entra na frente, quem entra na retaguarda, como é que a gente vai se posicionar, como vai ser a postura lá dentro. Todo mundo ouvia, todo mundo participava dessa discussão durante o briefing, a gente ia fazer a incursão e dava tudo certo. Não havia dano colateral nem à vida de quem participava e nem repercussão no cenário da corregedoria, né, que faz e nem do Ministério Público que faz o controle externo. Muito pelo contrário. O ano passado eu tive o privilégio de receber uma premiação do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí eu digo, olha só, quem faz o nosso controle externo, que geralmente em muitos casos investiga a ação policial, está me premiando. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa disso, sabe? De fazer um trabalho muito correto. E sabe a história do padrão de comportamento? É esse padrão de comportamento que as pessoas enxergam em mim e é esse padrão de comportamento que eu quero levar para a política. Muita gente diz assim, mas o sistema corrompe. Gente, o sistema não corrompe quem quer fazer a coisa certa. Se fosse por isso, se a gente fosse levar isso à risca, a gente não teria uma polícia tão modificada como a gente está tendo hoje. A mentalidade das pessoas está mudando, inclusive de quem está se inserindo no sistema da política também.
Então, isso é importante ser visualizado por quem vai fazer a sua escolha agora no período eleitoral. Muito bem, delegada Ana Melka, para a gente encerrar agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda não te conhece e também falar para o público quem deve ser a deputada federal Ana Melka, o que esperar da deputada federal Ana Melka à frente ali da Câmara dos Deputados. Bom, para quem não me conhece, eu vou deixar meu arroba. Segue aí, @Anamelka, a gente vai estar compartilhando muito da história de vida, das propostas também, a gente vai compartilhar todos os vídeos que a gente produziu, onde a gente identificou todos os cenários de cada localidade, as propostas que a gente faz para cada região, dentro do espectro do estado do Piauí. Entender que você vai estar tendo ali uma mulher de coragem para representar você na Câmara Federal, tanto na perspectiva de uma defesa consistente na tribuna, quanto na legislação adequada que vai contemplar as famílias do Piauí, e do Brasil, afinal de contas, a representatividade é nacional. Como você vai ter também alguém que vai chegar representando o Piauí com essa bagagem técnica e com essa firmeza na fiscalização do que deve ser feito e na eficiência da destinação da ferramenta principal que o parlamentar tem, que são as emendas e os recursos para a formação de uma realidade social que melhore o nosso índice de desenvolvimento humano, porque é assim que a gente tangencia também essa prática de crime no cenário social. Perfeito, obrigada, viu, delegada? Gostou do bate-papo? Maravilhoso sempre aqui, maravilhoso. Fica à vontade, muito obrigada. E muito qualificado também, eu queria registrar. Ótimo. Maravilha, pessoal. Foi mais um episódio do GP1 Podcast. Eu sou a Natália Carvalho. Teremos outras entrevistas, por isso acompanhe a gente aqui e também nas redes sociais. Até a próxima.